Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, amém? Agradeço a você que está me acompanhando. Que Deus abençoe-te abundantemente, amém? Meus irmãos, neste vídeo nós queremos aqui ouvir Deus falando nas nossas vidas, ouvir a palavra de Deus. Eu disse que iríamos tratar acerca da decisão carnal e decisão espiritual, amém? A igreja do Senhor deve saber escolher, amém? Que tipo de caminho ela precisa para si mesma. Então, quando nós estamos a falar da decisão carnal, estamos a falar que toda decisão carnal ela tem o seu tempo determinado, é temporal. Mas quando nós estamos a falar da decisão espiritual, estamos a falar que a decisão espiritual ou a decisão da vontade do Espírito Santo, ela não tem o seu tempo, mas sim ela permanece, amém? Então, o que é decisão? Decisão é uma determinação ou resolução de poder alcançar alguma coisa nas nossas vidas, o que nós queremos alcançar. Então, a decisão é acompanhada com o princípio, o começo, é acompanhada com o fim, amém? O resultado daquele seu projeto, daquilo que você decidiu, amém? Nós devemos ter o resultado das nossas decisões. Então, toda decisão existe consequência e existem os benefícios. Então, ainda hoje eu trago a mensagem de Deus para te levar você a conhecer o caminho perfeito para você. Amém? Vem dizer assim a palavra de Deus. Livro de 1 João, capítulo 4, seu primeiro verso, diz assim: Amados, não creia a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantados no mundo. Amados irmãos, amadas igrejas, aqui nós estamos a perceber neste livro que acabamos de ler, João, um dos discípulos de Jesus na ilha de Patmos. Ele vem descrever com a inspiração do Espírito Santo, descreve a palavra de Deus, dizendo que nós como igreja não podemos correr crendo nos espíritos, mas sim nós devemos provar se os espíritos que nós estamos a crer são de Deus ou não. E a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela vem dizer nos seus últimos versos que existe 2 espíritos que nós conhecemos: espírito do erro e o espírito da verdade, ou o espírito do caminhos errados e os espíritos do caminho certo. Então eu trouxe este tema da parte de Deus para exortar você, para tentar te levar você a conhecer o único caminho. Só você vai conhecer este caminho quando você colocar esta palavra no fundo do seu coração, assim como Davi ele colocou. Se você colocar estas palavras no fundo do seu coração, Deus ele vai lavar a sua mente, Deus ele vai lavar o seu coração, Deus ele vai lavar a sua vida. Você será uma nova pessoa, terá um novo conhecimento, um novo pensar. Não pensará as coisas desta terra, mas se pensará as coisas do alto. Não viverá a vontade desta terra, mas sim viverá a vontade do céu. Então, perceba e entenda, porque Deus irá falar com a sua vida ainda hoje. Aqui neste livro, neste trecho, nós estamos a perceber que nós estamos a ser dado um alerta a pensar antes de fazer. Então, a palavra de Deus nos diz que Jesus ele ensinava aos seus discípulos, dizendo que nos últimos dias haverão de se levantar falsos profetas que vão enganar muitos. Então, a palavra de Deus está a nos dizer aqui que é necessário nós pensarmos antes de fazer. É necessário nós termos o espírito de discernimento nas nossas vidas, para que nós possamos decidir que caminho nos levará à salvação. Então, há muitas pessoas
que decidiram deixar a sua vida e perder o reino. Ou por outra, há muitas pessoas que decidiram deixar a sua vida e ganhar este mundo e perder a vida interna. Então, o Espírito Santo ainda hoje está te dizendo que existe consequência e existe benefício. Nós todos que estamos nesta terra temos o privilégio de decidir que caminho nós podemos levar. Jesus morreu por mim e por você. E Jesus nos deu o livro arbítrio. Jesus nos deu os meios, os caminhos. Ele disse, a decisão está em ti mesmo. Que caminho que você pode levar. Por isso que Lucas capítulo 9, seu verso 23, ele vem dizer aí, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo, está dando uma condição à igreja do Senhor. Se aquele quer viver a vontade do Espírito, se aquele quer viver a vontade do céu, é necessário ele negar as suas vontades carnal. É necessário ele negar a sua convivência no mundo. É necessário ele largar-se, ou seja, fornicação, seja impureza, seja lascívia, seja toda vontade carnal. É necessário esta pessoa largar e seguir a Cristo. Por quê? Porque Cristo é santo, Cristo é amoroso, Cristo é misericordioso, Cristo é alguém que perdoa, que sabe amar. Então, é necessário nós largarmos isso para aprovar e viver segundo a vontade do Espírito, segundo a vontade de Cristo. Então, se nós largarmos isso, estaremos a carregar a cruz do Senhor. Então, todos aqueles que carregam a cruz do Senhor praticamente serão cuspidos, serão xingados, serão falados, muitas bocas irão se levantar contra a sua pessoa, muitas pessoas irão se levantar contra a verdade que está em ti, assim como Jesus, muitas pessoas têm se levantado para a vida dele. Jesus, ele tem se levantado algumas pessoas para tentar destruir a ele. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele andava com o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que nem tão pouco eles tiveram o privilégio de derrubar Jesus, nem tão pouco eles tiveram o privilégio de desviar Jesus, porque Jesus, ele tinha o discernimento, ele tinha a verdade, ele tinha a palavra no fundo do seu coração. Quando nós temos a palavra, nem tão pouco nós podemos ser enganados. Amém? Então eu quero ler um texto bíblico para você, para mim. Amém? Vamos entender junto, ainda nesta hora, ainda neste tempo, para você que quer tomar a decisão. Escolha que tipo de decisão você quer para a sua vida. Louvado seja Deus. Vem dizer assim a palavra do Senhor no 2 Timóteo, capítulo 3, seu verso 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruída para toda boa obra. Amém? Amados irmãos, neste livro, neste trecho, nós estamos a perceber, apóstolo Paulo aqui está exortando a igreja de Timóteo. Ele está a dizer que toda a escritura de Deus, ela nos mostra o caminho. Toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela nos mostra a solução. Toda a palavra de Deus, ela nos mostra as boas ações. Toda a palavra de Deus, ela nos mostra a direção de como nós podemos chegar a ter a vida interna em nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela treina os homens de Deus a ter uma boa obra, uma boa ação na sua vida. Então, nós estamos a perceber que existem crentes na casa de Deus que ainda não vivem segundo a vontade e a obra do Senhor.
Existem crentes que ainda vivem segundo a carne. Existem crentes que têm 5, 6 mulheres na casa de Deus. Existem crentes que ainda estão nas barracas bebendo, mas vêm aí na casa de Deus e diz: graças a Deus, o Senhor me ajudou. Então nós estamos a perceber que a Escritura de Deus, ela não nos ensina a fazer a vontade carnal, a viver segundo os desejos carnais, mas ela nos ensina a viver segundo os desejos espirituais, os desejos da vontade do Espírito Santo. Então a Bíblia nos diz que, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que vivem segundo o Espírito, mas a condenação há para aqueles que vivem de acordo com a vontade carnal. Então nós estamos a perceber que a vontade do Espírito, aquele que vive segundo a vontade do Espírito, não terá condenação, não vai aprovar o inferno, não vai aprovar o lago do fogo, mas aquele que vive segundo a carne vai aprovar o inferno, vai aprovar o lago do fogo. A Bíblia nos diz que lá é um lugar onde que os germes não morrem, lá é um lugar onde que há tormento dia e noite. Então é necessário que a igreja do Senhor possa ter uma consciência madura para tomar uma decisão muito perfeita, que pois vai te dar um bom benefício na sua vida. Aprovar coisas deste mundo, gostar coisas deste mundo, todo mundo quer. As coisas deste mundo são tão maravilhosas, são tão gostosas, mas as coisas deste mundo, ela nos levará a conhecer o inferno. As coisas, as vontades da carne, ela nos levará a conhecer o inferno. Perceba uma coisa, que a vontade carnal, ela vai nos matar, Então é necessário nós percebermos e entendermos que tipo de caminho nós queremos levar. Se você decidiu viver segundo a carne, então largue e passe a viver segundo o Espírito. Então todo aquele que decide viver segundo a vontade carnal, a sua vida está determinado. Daqui a um piscar do olho, o Senhor voltará e vai acabar com tudo que existe na face da terra. E a Bíblia nos diz que é necessário a igreja do Senhor escolher enquanto há tempo, enquanto é cedo. É necessário a igreja do Senhor pensar antes de fazer. A Bíblia nos diz que este é o tempo de nós buscarmos o Senhor em espírito e verdade. Mas isso não está acontecendo nas igrejas. O que está acontecendo mesmo? Amados irmãos, nós estamos a se deixar levar com a vontade carnal, nós estamos a se deixar levar com a vontade desse mundo. Então perceba e entenda que a Escritura Bíblica está nos revelar que tudo que existe na face da terra, certo momento irá acabar, mas aqueles que vivem segundo o Espírito, a vontade da terra pode acabar para eles, mas existe um lugar próprio que está esperando por eles. Então existe um lugar que Jesus ele preparou para você e para mim. Então é necessário nos assegurarmos a palavra de Deus e vivermos de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que para você receber algo da parte de Deus, é necessário você viver o arrependimento, é necessário você viver